Abra a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. Nós vamos ler dois versículos, dois textos. Esse de Gênesis 1 e outro texto em Gênesis 49. Gênesis 1, 28. Baixa um pouquinho de nada, querido, por favor. O versículo 28 diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Eu vou parar por aqui, não vou completar o versículo. Deus criou o homem e deu uma ordem. Qual foi a ordem que Deus deu para o homem? Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Vamos agora ler um outro texto que está em Gênesis capítulo 49, a partir do versículo de número 22. Gênesis 49, versículo de número 22. O texto diz: José é um ramo. José é um ramo. Vamos parar por aqui. Bota a mão no seu coração, fecha os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu creio de que o Senhor me trouxe nesse lugar para responder a oração do seu filho e da sua filha. Fala em detalhes, Senhor. Em detalhes, coisas que só Ele sabe, coisas que só ela sabe. Decifra, ó Deus amado, tudo aquilo que estará vindo em códigos, decifra para Ele e faz o teu filho entender o que o Senhor quer dele para os próximos meses. Nós oramos rendendo toda honra, toda glória e todo louvor ao nome do Senhor Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Bom, esse texto que nós começamos a ler diz que José é um ramo frutífero que está junto de uma fonte. E esse ramo frutífero que está junto de uma fonte, ele ultrapassa os muros, ele cobre os muros. Irmãos, José, ele vem cumprir uma ordem que Deus deu para o homem desde a criação. Logo que Deus cria o homem, Ele dá uma direção para o homem, Ele dá um propósito para o homem, dizendo: você precisa frutificar, multiplicar, você precisa encher a terra. José entende isso, desde adolescente ele entende. Ele precisaria cumprir o plano de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, mesmo que enfrentasse momentos difíceis. Mesmo que ele passasse por pressões, ele tinha como propósito frutificar. Ele tinha um chamado de Deus no seu coração de ir além. E esse chamado que tinha sobre a vida de José, ele tem sobre a nossa vida também. Deus não tirou você de onde tirou, não resgatou você lá daquele lugar, você sabe muito bem, você lembra como eram as coisas. Deus não fez a obra que Ele fez na sua vida para ficar você parar e estabilizar aonde você parou, estabilizou nesse tempo de agora. Deus chamou você para ir além, para frutificar ultrapassando os muros, ir além. Você está entendendo?
E por que muitas pessoas não estão indo além? Elas pararam diante dos muros. Algumas pessoas pararam diante dos muros porque se acham incapazes de conseguir ultrapassá-los. Então você olha os muros e você fala: eu não vou conseguir isso. Você olha para sua frente e você diz: eu não dou conta disso. Pode ser que esse muro seja um grande problema familiar que vem acontecendo há muito tempo na sua casa. Então você coloca esse problema familiar como um empecilho, como uma barreira, para que você não avance nas outras áreas. Sempre você coloca como empecilho esse muro. E se nós observarmos a vida de José, ele passou por um grande e sério problema familiar. O primeiro grande muro que José enfrenta foi um problema dentro da sua casa, porque foram os seus próprios irmãos que tramaram contra ele, lançaram ele dentro de uma cova, acabaram vendendo ele como escravo. Foi gente que era sangue do próprio sangue. José está diante de uma barreira que se estabeleceu dentro do seio familiar. Mas o que esse texto diz é de que José é um ramo frutífero cujos seus galhos, eles ultrapassam os muros. José não deixou de frutificar e de ser quem Deus o havia chamado para ser, por causa dos problemas que ele estava enfrentando dentro da sua casa. Ele é um ramo frutífero. E se José não parou por causa dos problemas que ele estava enfrentando dentro da sua casa, você está pensando em parar a sua caminhada, por quê? Você diminuiu a velocidade, por quê? Você está aos pouquinhos largando tudo que Deus te chamou para fazer. Por que você está largando isso, meu Deus? Deus te chamou para você ser um ramo frutífero que ultrapassa os muros. José enfrenta um grande problema, um muro de injustiça no seu trabalho. Quando ele cai na casa de Potifar como escravo, ele começa a dar o seu melhor, a servir a Potifar com o melhor da sua vida. Tudo que José botava a mão, Deus fazia crescer e prosperar. Ele literalmente estava frutificando na casa de Potifar, gente. Mas no meio do processo de frutificação, se levanta uma acusação falsa e uma injustiça. Mais um muro. Mais um muro. Quem sabe você estava no processo de frutificação, fluindo bem na obra de Deus, fluindo bem no seu núcleo, servindo a Deus no chamado que Ele colocou para a sua vida, mas no meio do processo se levanta contra você uma falsa acusação e uma injustiça. O que nós lemos nesse texto é que José é um ramo frutífero cujos seus galhos ultrapassam os muros. José não parou a sua caminhada, não deixou de frutificar, não deixou de ser quem Deus o havia chamado para ser por causa da injustiça que ele sofreu no seu trabalho. Ora, se José não parou por causa da injustiça, você tem pensado em parar a sua caminhada, por quê? Você diminuiu a sua velocidade, por quê? Está largando aos poucos aquilo que Deus confiou nas suas mãos para fazer. Por quê, meu Deus? Por quê?
Então, mesmo com a injustiça, José não desiste de frutificar. Mesmo com a injustiça, José não desistiu de sonhar e de cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. José, depois que sai da casa de Potifar, ele vai para o cárcere. E quando ele chega no cárcere, ele começa a frutificar dentro do cárcere também. Dentro do cárcere, se você ler a Bíblia, você vai ver a palavra de Deus dizer de que José prosperou na prisão. Ele prosperou na prisão. Como pode ele prosperar dentro da prisão? É porque a frutificação e a prosperidade não depende do meu ambiente externo, mas da minha realidade interna. E a realidade interna de José é: eu nasci para frutificar. E quando chega na prisão, ele começa a frutificar naquele lugar, faz amizade com um copeiro, com um padeiro de Faraó, serve a vida desses homens. E ali, servindo a vida desses homens, ele tem a revelação de um sonho e ele fala: ó, um de vocês vai ser solto, o outro vai morrer. Você, quando for solto, que chegar diante de Faraó, lembra do seu amigo aqui, eu sou seu amigo. E quando esse que foi servido por José, esse que foi tão ali cuidado por José enquanto estava no cárcere, quando ele é solto, que ele chega diante de Faraó, ele se lembra de José. Mais um muro. Sabe qual foi o muro? Decepção com amigos. Você faz, abençoa, você serve, você ajuda, mas na hora que você vai precisar daquele amigo que você serviu, que você abençoou e que você ajudou, ele vira as costas e se esquece de você. Lembra do texto? José é um ramo frutífero cujos seus galhos. José mais uma vez não parou a sua caminhada, não deixou de ser quem Deus o havia chamado para ser, por causa de decepção com amigos. José não deixou de cumprir o propósito que Deus tinha sobre a sua vida, porque amigos o decepcionaram e entristeceram. Se José não parou a sua caminhada por causa da decepção com amigos, você está pensando em parar a sua por quê, meu Deus? Você está diminuindo a velocidade por quê, minha irmã? Você lembra como você era no início, minha irmã? Você lembra como você era empenhada, apaixonada, envolvida? Será que você vai deixar essas decepções, elas travarem o plano e o propósito que Deus tem na sua vida, irmã? Será que a barreira e o muro das frustrações será maior do que a promessa e o plano que Deus fez sobre a sua vida quando Ele tirou você daquele lugar? Oh, meu irmão. Oh, meu irmão, você vai parar. Você vai parar mais uma vez. De novo, e de novo, e de novo, o diabo levanta a mesma história. E essa história que ela vai se repetindo sempre para você, irmão. De novo, meu irmão, de novo. Então Deus me trouxe aqui para dizer que Ele te chamou para ser um ramo frutífero.
E um ramo frutífero que não vai parar diante dos muros. Um ramo frutífero que vai ultrapassar os muros e vai cumprir o propósito estabelecido por Deus sobre a sua vida. Deus te chamou para frutificar. Então vamos embora levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e frutificar, irmão. Aleluia. Eu vou dizer para você 5 muros que o diabo tenta levantar. Sempre ele vai tentar levantar um desses 5 muros para parar a sua caminhada de frutificação. O primeiro muro é o muro da decepção. O diabo quer fazer o seu coração ficar aprisionado com a decepção. Ele quer fazer seu coração se fechar. Porque quando o seu coração se fechar, a unção de Deus deixará de ser derramada. E você se torna seco. Então, como nós precisamos fazer? Eu vou blindar o meu coração para não me decepcionar. Como, pastor, que se faz isso? Eu vou dizer, eu marco uma frase aqui na minha cabeça e vou repetindo ela para mim constantemente, para eu não me decepcionar, porque eu acho que eu já contei para vocês aqui, teve um período do meu ministério que eu fiquei com o coração ferido e decepcionado com uma pessoa que nós treinamos. Nós ordenamos a pastora, nós cuidamos dessa pessoa, demos tudo, e de uma hora para outra ela abandona a gente e leva 40 pessoas junto com ela. Então meu coração se fechou naquele período, eu estava fluindo bem. Eu estava avançando bem, mas de repente, quando tem essa barreira, eu não consegui lidar com ela. Meu coração se fechou em função da decepção. E quando o coração se fechou em função da decepção, a unção de Deus parou de ser derramada. E eu parei de crescer e de frutificar. Desde esse dia, eu uso uma frase que eu fico aqui na minha cabeça, parece que está escrito aqui, gravado: ninguém me deve nada. Eu acordo e eu penso: ninguém me deve nada. Pastor, aquela pessoa que estava assim do seu lado, que você ajudou tanto, você cuidou, ela te abandonou, ela fez isso? Está de boa. Por quê? Ninguém me deve nada. Porque se nós colocarmos no nosso coração de que as pessoas, elas nos devem, nós vamos constantemente nos decepcionarmos, irmãos. Se você ficar pensando, porque eu fiz, porque eu investi, porque eu dei, porque eu acreditei, uma hora essa pessoa vai de alguma forma falhar e aí você vai entrar na barreira da decepção, no muro da decepção. Como você se protege para não parar diante desse muro? Ninguém me deve nada. A segunda barreira que o diabo vai tentar levantar na sua frente é a dor. É a barreira da dor por um acontecimento impactante, forte. A perda de um ente querido, a perda de um emprego momentâneo,
um casamento que se rompeu, um filho que virou a cabeça, uma dinamite que explodiu na sua casa, dando problema para tudo que é lado, e aí isso gera uma dor. Essa é a segunda barreira que o diabo utiliza para parar muitos líderes. É uma dor que vem em função de um acontecimento forte, impactante. E nós precisamos aprender a agir quando tem acontecimentos dessa forma na nossa vida, porque eles fazem parte, gente. Se nós não aprendermos a lidar com esses acontecimentos fortes e impactantes que geram dor, o diabo sempre vai usar isso para parar o plano que Deus tem para você. Então eu preciso aprender a lidar com isso. Pastor, como? Deixa eu te contar. Há um tempo atrás, eu tenho 4 filhos, já falei, a minha filha mais nova, Esther, ela estava com 11 anos na época, hoje ela está com 14, 11 para 12 anos, nós estávamos chegando à igreja, estavam eu, a Valéria, mais as 2 meninas, eu tenho 4, as 2 meninas estavam conosco, a Esther e a Ana Beatriz. Na hora que nós chegamos em casa, domingo, tinha acabado o culto já, morrendo de fome, doido para almoçar. Vocês, quando acaba o culto domingo aqui, chegam em casa morrendo de fome? Diga aleluia. Aí você chega com pressa, cadê a comida? Cadê a comida? É assim, ó. E todo mundo morrendo de fome. Chegamos em casa, tem uma irmã lá que cuida da gente, ela cozinha e tal, muito preciosa. Na hora que nós estávamos saindo do carro, saindo todo mundo com pressa, a Esther foi sair do carro, ela mesma foi sair e fechou a porta. E na hora que ela fechou a porta, a mão dela ficou. E ela bateu, com a força que ela bateu, o dedo dela ficou agarrado na porta. E o dedo agarrado, e ela começou a gritar, ai, 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 meu dedo, e todo mundo desesperado, e o dedo dela agarrado, ela bateu agarrado, abre a porta, abriu. Na hora que abriu, você imagina o que aconteceu com a Esther. Ela gritava, gente, de dor. Ai, pai, tá doendo, pai, tá doendo. E a minha esposa gritou, corre, bota gelo, pega gelo, vai lá na geladeira, pega, bota gelo para poder aliviar. E botaram, trouxeram ela para dentro da casa, botaram gelo. E ela, quando tá botando gelo, e ela gritava, ai, mas tá doendo, ai, mas tá doendo, pai. E ela gritava muito. E todo mundo em casa desesperado. E eu botei a Esther aqui no meu colo, aqui ó, no meu peito, eu falei, minha filha, vamos colocar o gelo, mas calma, o pai sabe que está doendo, e o pai sabe que essa dor vai passar. Não tinha muito o que fazer, a dor ela era real, o fato, ele tinha acontecido, ela prendeu o dedo, e estava doendo muito. O que podia ser feito era colocar gelo. E além de colocar gelo, botar ela aqui no meu peito, fazer carinho e dizer, calma minha filha, porque essa dor vai passar. Se você está diante dessa barreira de um acontecimento muito forte, que machucou você, eu vim aqui como um profeta de Deus para dizer, o Senhor está colocando você no colo dele, e ele está dizendo, calma minha filha, porque essa dor vai passar. Calma, porque vai passar. A Bíblia diz de que essa leve, momentânea tribulação, ela é momentânea, você me entende? Isso vai passar. A Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pelo amanhecer. É um tempo, isso vai passar.
Pastor, está doendo. Eu sei que está. Descansa no colo do Pai. Porque o dia está começando a raiar. A terceira barreira que nós vamos precisar de vencer é a barreira a qual eu chamo de sentimento de incapacidade. O diabo fica colocando na sua mente de que você não é capaz. Ele fica colocando de que certas coisas não é para você, e aí muitos acreditam nisso, e isso se torna uma barreira intransponível que os impede de crescer e de frutificar. É a barreira da incapacidade. Então, como é que eu faço para vencer essa barreira, pastor? Você precisa acreditar mais em você, irmão. Você precisa tirar da sua cabeça esse negócio de que você não teve gente que cuidou de você quando criança, porque você passou muita luta, porque você não teve estudo direito, porque você não teve pai. Ok, isso é o seu passado. Deus, desde que te chamou, Ele está escrevendo uma nova história a respeito da sua vida. Então, pelo amor de Deus, acredite mais em você, meu irmão. Acredite mais em você, minha irmã. Porque como você vai romper as barreiras que Deus está te chamando para romper se você não acreditar? Muitas conquistas já eram para estar nas suas mãos hoje, meu Deus. E sabe por que essas conquistas não estão nas suas mãos? Porque no momento chave, você não acreditou que você era capaz. Porque no momento chave, você não acreditou de que você daria conta, que isso seria para você. Então veio o outro e pegou aquilo que estava separado para ser seu. Então vamos mudar essa história. E acreditar mais que aquele que começou a boa obra em você, Ele é fiel para continuar, e para continuar, e para continuar, e para continuar, e para continuar, até se cumprir o propósito final. Porque com José continuou até cumprir o propósito final. Então acredite mais em você. A Bíblia conta em Juízes capítulo 6, a história do Gideão, que ele estava malhando o trigo no lagar para proteger o seu e o da sua família, para que os midianitas não viessem roubar, e de repente um anjo do Senhor visita o Gideão e fala: ei, você é que vai livrar Israel da opressão de 7 anos dos midianitas. E o Gideão olha para o anjo e fala assim: eu não tenho condições, isso não é para mim, porque eu sou o menor da casa de meu pai, e a casa do meu pai ela é a menor da de Israel, eu não posso. O que foi que o anjo falou para Gideão, você lembra? O anjo virou para Gideão e falou bem assim: vai nessa sua força, varão valoroso. Você sabe o que o anjo estava dizendo para o Gideão? Gideão, para com esse complexo de inferioridade, meu filho. Você é varão valoroso. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus está dando uma missão para você. Então acredite que você é capaz, Gideão. Meu Deus, meu Deus.
Dá uma incomodada no seu vizinho e fala bem assim: acredita mais em você, meu querido. Fala para essa varoa do seu lado aí, fala bem assim: acredita em você, varoa valorosa. Posso continuar a falar? Tem certeza que eu posso falar essa quarta agora? Ai, 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 hein? Pastor Kleber me protege. Quarta barreira que o diabo tem colocado na frente de muitas pessoas, impedindo essas pessoas de frutificar. O nome dessa barreira chama-se pecado. Sabe, irmãos, existem pessoas que são muito corajosas, elas são valentes, elas acreditam na capacidade que Deus colocou sobre a vida delas e passaram por muitos desafios e muitos problemas na vida, então não tem esse problema de complexo de inferioridade. José não tinha esse problema. E o que eu tenho aprendido com Deus é que as pessoas que são assim, corajosas, valentes, e não param, o diabo, como vê que não consegue parar essas pessoas no complexo de inferioridade, vai querer parar essas pessoas fazendo elas caírem no pecado. E foi exatamente essa estratégia que o diabo utilizou contra a vida de José. José estava na casa do seu senhor Potifar, até que ele era tentado todos os dias pela esposa do Potifar, e a Bíblia não diz o nome da esposa do Potifar, mas eu dei um nome para ela. Sabe como é que é o nome da esposa do Potifar? Potifona. Então José, ele está trabalhando lá, frutificando, cumprindo o seu propósito, dando o seu melhor e tal, e todo dia a Potifona vinha tentar o José. Até que um dia o José lá trabalhando, eu imagino que o diabo reuniu todas as capetadas do inferno e falou bem assim: hoje a gente pega esse cabra. Então, endemoniaram lá na esposa, incorporaram na esposa, na Potifona, e ela viu José trabalhando e diz a Bíblia que ela tirou a roupa todinha. Aí eu estou parafraseando agora, tá? Eu imagino que ela tirou a roupa todinha, viu José e nua foi correndo para cima de José e falou: Josézinho da mamãe, vem cá que eu vou pegar você. E o que a Bíblia diz que o José fez? Diga comigo: deu linha na pipa. Diga: vazou. Meu irmão querido, você é um homem de Deus. Minha irmã querida, você é uma mulher de Deus. Mas deixa eu te dar um recado. Sai fora dessa conversinha leve na internet, porque isso é uma cilada de Satanás para poder roubar todo o plano que Deus tem na sua vida. Sai fora disso. Sai fora. Deus tem planos poderosos para você, coisas tremendas e extraordinárias para você viver no futuro. Pelo amor de Deus, não coloque tudo a perder. Pelo amor de Deus, não coloque tudo a perder. Elimine isso rápido. Porque não dá para brincar com coisa séria. Agora, duas semanas atrás,
um líder de célula. Aqui, para vocês, seria um líder de núcleo. Ele converteu. Deus fez uma obra na vida dele. Ele estava começando a frutificar no ministério. E de repente, ele começa a fazer uma conversinha boba com uma mulher no Instagram. E ele começa: oi, linda. E ela começa a responder. Todo dia ele conversa um pouquinho. Sai do Instagram e eles trocam um WhatsApp. E aí eles começam a conversar no WhatsApp. Começam a trocar fotos no WhatsApp. E essa mesma mulher que está conversando com esse cara, ela guarda as conversas todinha. E ela manda essa conversa para a esposa e para um monte de líder na igreja. Então o cara que estava frutificando, que estava avançando, ele coloca tudo a perder e passa uma vergonha violenta. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Grava isso. Quem peca com você, vai pecar contra você. Então abre o teu olho e vaza daí rápido enquanto é tempo. Quinta barreira que nós precisamos vencer. Se eu quero continuar o projeto que Deus tem para a minha vida, para eu frutificar, eu preciso vencer a barreira da incredulidade. E vencer a barreira da incredulidade é acreditar nas promessas que Deus tem para a minha vida. E eu quero, nesse último tópico, lembrar a você de promessas que Deus fez para você. Porque esse texto que nós lemos aqui de José, é Jacó, pai de José, liberando as palavras sobre a vida de José, de tudo aquilo que Deus tinha prometido. Eu quero que você não seja incrédulo e nem incrédula quanto às promessas que um dia o Senhor fez sobre a sua vida. Porque se você for incrédulo e incrédula quanto às promessas que Deus um dia fez sobre a sua vida, na hora que se levantar qualquer uma dessas barreiras, você vai se intimidar e não irá ultrapassá-las. Então acredite, pastor, quais são as promessas que Deus tem para a minha vida? Eu vou te lembrar 3 delas. Que foi a mesma promessa que Jacó, ele falou a respeito da vida de José, que José tinha. Lá em Gênesis 49, no versículo de número 28, diz assim, ó: pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Então bata assim no seu peito e fala: o Todo-Poderoso me abençoará. Bom, existe uma promessa de que o Todo-Poderoso, ele vai te abençoar, desde que você foi resgatado, desde que Deus tirou você daquele lugar e fez a obra que Ele fez na sua vida. Ele selou uma aliança contigo, e essa aliança é: eu te abençoarei. Então a bênção, a promessa da bênção que havia sobre a vida de José, ela envolve 3 níveis de bênção. E eu quero que você se lembre: em todo
todo o decorrer da sua vida sobre esses 3 níveis de bênção. E leve isso para a sua vida, porque essa mensagem é a mensagem da minha vida. Eu carrego isso na minha vida. Qual é o nível dessas 3 bênçãos? Está no texto, bênção número 1. Pode avançar mais um versículo aí. Versículo 30. Deixa eu ver aqui, espera aí. Versículo de número 25. Pelo Deus do teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos céus que está em cima. A primeira é a bênção lá de cima. Aponta o dedo assim e fala, bênção lá de cima. Então essa é uma palavra que Deus tem selada sobre a nossa vida, de que sobre nós, constantemente em nossa trajetória, virá a bênção lá de cima. A bênção da onde, gente? O que tem lá em cima? Lá em cima está estabelecido o trono da glória de Deus. E é lá de cima, do trono da sua glória, que Deus libera a palavra para que a vida de uma pessoa mude do dia para a noite. Em um piscar de olhos, ela sai de escravo em um dia para governador de todo o Egito em outro. Ah, meu irmão, pega essa promessa. Deus tem uma promessa de mudar a história da sua vida em um piscar de olhos. Em um piscar de olhos. Pelo amor de Deus, deixa eu lhe dizer, as pessoas não vão entender nada do que irá acontecer contigo, porque sobre ti virá a bênção lá de cima. É direto do trono para você. É direto do trono para você. É direto do trono para vocês. Xarabaxe carabarabarás. Rache catarabaxe catarabá. Roxorobadarabashe carabadarabás. Então o texto diz, Deus me abençoará com as bênçãos lá de cima, e Deus me abençoará com as bênçãos do abismo que está lá embaixo. Então aponta lá para baixo e diga, bênção lá de baixo. Bom, lá em cima está o trono de Deus. E lá embaixo, o que tem lá embaixo? Que a Bíblia diz que tem lá embaixo? Sem medo de errar. O que tem lá embaixo? Lá embaixo é um inferno. Ó, pastor, como é que pode Deus vai me abençoar com bênçãos do inferno? É isso? É isso mesmo. Eu vou te explicar. É porque lá no inferno existem coisas que um dia o diabo roubou de você, da sua casa e da sua família. Então quando diz que Deus abençoará com as bênçãos lá de baixo, é Deus dando uma ordem para Satanás lá do seu trono e dizendo, Satanás, devolve tudo que você roubou dessa família. Devolve tudo que você roubou dele. Devolve tudo que você roubou dela. Eu quero liberar a palavra da promessa de restituição de Deus sobre a sua vida. Restituição de Deus sobre a sua casa. Você recebe isso, irmão. Você recebe isso, irmã. Aleluia. Chorabadarabaxecarabanás. Rechequetecatorobadarabachás. Roxerabaxecarabanarabarabás. Recatarabarabaxecarabadabarabadás.
Começa a soltar agora, Satanás. Começa a soltar agora tudo que você estava amarrando, que pertencia a essa família. Isso é bênção de Deus. E vem uma ordem de Deus em nome de Jesus dizendo: devolve o que você roubou agora. Começa a receber. Está vindo restituição para você, restituição para sua casa. Ei, você sente? Restituição agora, meu Deus. Está vindo restituição para tua casa e será restituição completa. Será restituição completa. Você entende? Completa. Meu Deus. Meu Deus. Pelo amor de Deus, escute o que eu tenho para dizer. Escute. Um dia, o diabo roubou de José a sua família, quando afastou ele do seu pai e dos seus irmãos. Um dia, o diabo roubou de José a sua moral, quando ele foi acusado injustamente de ter cometido um pecado que ele não cometeu. Um dia, o diabo roubou de José a expectativa do seu sonho se tornar realidade quando ele é lançado dentro de um cárcere. O diabo roubou muitas coisas de José, sabia? Mas um dia, Deus lá do seu trono olha José e fala: as minhas promessas que um dia eu fiz desde Abraão, eu vou cumprir todas elas na sua vida. Então do seu trono, Deus dá uma ordem para Satanás lá embaixo no inferno, e ele diz: Satanás, devolve tudo que você roubou de José e devolve agora. Aí José está no palácio. Você sabe que José está ali em uma mesa farta. E sabe quem que está em volta dessa mesa farta ali junto com José? Seu pai e seus irmãos, sua família. Você sabe que José está ali e ele não está agora como um escravo. Ele não é mais escravo. José está ali naquela mesa e sabe quem é José? Governador do Egito. Você sabe que José está ali e ele não está com a expectativa do seu sonho virar realidade. Ele está ali e aquela é a realidade, o sonho se tornando realidade. Sabe o que isso significa? De que todas as vezes que o diabo rouba alguma coisa de um filho, de uma filha de Deus, e Deus manda o diabo devolver, a devolução ela nunca vem da mesma maneira com que foi roubada. A devolução ela sempre vem 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, multiplicadas vezes mais. Será que você pode celebrar a Deus pela restituição multiplicada, meu Deus? Restituição multiplicada. E já vai colocando de pé, todo mundo colocando de pé, que eu vou liberar a terceira bênção. A terceira bênção. Oh, eu estou sentindo de que existe algo sobrenatural de Deus vindo sobre esse lugar, irmão. Bênçãos dos céus que está em cima, bênçãos do abismo que está embaixo. E qual é a outra bênção que diz ali? Volta um versículo para cima. Diz que abençoará com as bênçãos. Bota a mão assim no peito e diga: bênção do peito e da madre.
Mais uma vez, só que você vai abrir a madre como alguém que está frutificando muito, entendeu? Alguém que está frutificando tanto, que vai até incomodar as pessoas ao lado, entendeu? Então vamos lá, vamos lá. Bênçãos do peito. Ó, fala para o seu vizinho aí, não se inquiete não. Eu vou frutificar tanto que pode te incomodar. Fica tranquilo. É Deus que está agindo na minha vida. Amém ou não amém? Tá bom. Olha, pastor, o que significa bênção do peito e bênção da madre? A bênção do céu que está em cima é aquela que vem do trono de Deus, que muda a história de uma pessoa do dia para a noite. A bênção do abismo que está embaixo é a restituição que Deus manda o diabo trazer de volta para o Filho de Deus. E a bênção do peito e da madre é a bênção que virá para a sua vida e irá se estender para toda geração a partir de você. Para os teus filhos e para os filhos de seus filhos, é a bênção do peito e da madre. Então recebe essa bênção, celebrando ao nome de Jesus, de alguma maneira adorando ao nome de Jesus, exaltando ao nome de Jesus.